E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Parabólica. Vamos falar de história, lógico, né? O que a gente mais gosta, o que a gente mais, pelo menos é o que eu mais sei da minha vida e a história, não que eu saiba pra caramba, né? Mas enfim, tô bem empolgado porque a aula de hoje é uma aula bem interessante. No final a gente vai fazer um exercício. O título da aula, vocês já sabem, hoje a gente vai falar sobre Revolução Islâmica. E o que é, quais as causas, suas consequências, do que vivem, do que se alimentam. De maneira bem simples, o mundo islâmico é um mundo muito complexo para se entender. E eu pretendo falar muita coisa sobre o mundo islâmico aqui para vocês, tenho preparado bastante coisa sobre isso. Hoje a gente vai focar num pedaço da história que é importante, que já foi cobrado no Enem, mais especificamente Enem 2016. Bom, vamos lá, no final a gente vê aí como é que vai ser essa questão, como que foi cobrado, tudo bem? Gente, bem tranquilo, eu vou colocar aqui sempre as legendas para vocês pegarem bem aí o que eu estou falando. Eu acho que consegui achar um bom meio termo aí para as legendas, né? Porque antes reclamavam que estava muito branco, muito claro, alguns falavam que estava muito amarelo, aí eu consegui achar um branco com borda escura, né? Eu acho que melhorou, né? Vocês me falem e deixem aí nos comentários, tá? Porque tenho ouvido bastante vocês. Vamos lá então. A Revolução Islâmica aconteceu em 1979, mas vocês também podem chamar essa Revolução Islâmica de Revolução Iraniana, tá? Ela aconteceu no Irã. Mais para frente eu pretendo falar de outros processos revolucionários aí no mundo do Islã, né? Mas essa agora é muito importante, como eu falei para vocês, já foi cobrado no Enem e pode ser cobrado sempre, porque é algo muito importante para a história universal. Revolução Islâmica ou Revolução Iraniana, logicamente que aconteceu por conta disso, aconteceu no Irã, mas é um processo que eu já falei para vocês que revolução é um processo de transformações, certo? Então, alguma coisa vai acontecer no Irã que vai transformar definitivamente aquela sociedade. Certo? Então é isso, o conceito acho que vocês já sabem, eu não preciso nem ficar explorando tanto aqui, já falei muito disso aqui, o canal tá cheio de vídeo aí sobre esse tipo de coisa, sobre o conceito de transformação, de revolução, não é? Revolução iraniana ou islâmica. Vamos entender por que houve um processo de transformação no Irã. Antes de 1979, na verdade, o Irã era governado, ele tinha um sistema político que era uma monarquia autocrática. Primeira coisa, vamos entender o que é uma monarquia autocrática. Um monarca, né, um rei, um imperador, como vocês quiserem chamar, e autocrática significa que ele tem um governo que brota dele mesmo, nasce dele mesmo. Já falei isso aqui também, né, o que é autocracia, o que seria aristocracia. Autocrática significa que ele não depende basicamente de ninguém para se manter no poder. Autocrática, ele é autogestão, entendem? Então nós temos um rei que é inquestionável, ninguém pode questioná-lo e ele se mantém no poder por questão dele mesmo. Não existe uma aristocracia, não existe uma elite que precisa fazer a manutenção desse poder. Certo? Então é uma monarquia autocrática de um cara que está lá desde os anos 40, que é o Shah Reza Pahlavi. O que é isso, Shah Reza Pahlavi? Isso é algo bem específico do mundo ali do Irã. O Irã, a origem dos povos irãs, eles não são árabes, eles são persas, né? A sociedade persa é antiquíssima, né? A sociedade persa, ela é milenária, ela veio desde os tempos antigos, né? Inclusive dos tempos da Grécia Antiga, por aí vai, até antes. E Shah significa o monarca, é o autocrata, né? Então o Irã hoje, né, para que fique claro, é um país muçulmano, mas a etnia é persa, tá? Eles não são necessariamente árabes. Árabes é a etnia. Eles são persas, mas a religião aí é independente da etnia, tá? Então esse cara, esse Shah, né, Reza Pahlavi, ele governava o Irã desde os anos 40. E o Irã, ele passa por um processo de crise. Primeiro a gente pontua aqui que tipo de crise que o Irã passa. Ele passa principalmente por conta do seu clima, que é um clima semiárido, difícil de plantar qualquer coisa, então acaba sendo dependente de outros países, né? Ele depende do comércio, porque o Irã, eu estou colocando um mapa para vocês, ao norte a gente tem ali o Mar Cáspio e ao sul o Golfo Pérsico, que lá embaixo depois vai chegar no Oceano Índico, mas mesmo assim o Irã é um pouco escondido, ele não é banhado pelos grandes oceanos, ele é banhado por mares, não por oceanos. Em um clima desfavorável para qualquer tipo de agricultura fica muito difícil, vocês concordam? Ali por Irã. Então ele depende muito de outros países, isso gera, claro, uma crise financeira, porque se ele não depender de outros países, ele precisa comercializar.
né? Então o Shah ele já tem um problema aí na questão da administração econômica do Irã. Como se não bastasse, né, se parasse por aí, tudo bem, mas ele também era um cara extremamente autoritário. Era um rei que governava nessa ditadura autocrática, nessa monarquia autocrática, desculpe. Ele era um cara extremamente autoritário, que ele não permitia qualquer tipo de questionamentos ao seu governo. Então ele perseguia tudo quanto é tipo de opositores. Então o Irã vivia um período de uma monarquia extremamente censurada, né, que ela censurava os outros, né? Então você tinha, como a gente está vivendo um período, tá, 1979, é um período da Guerra Fria, após a Segunda Guerra Mundial, tem muita gente ali, né? Você tem movimentos surgindo para tudo quanto é parte do mundo. Então você tem os capitalistas, você tem os marxistas, e eles acreditavam que os marxistas, né, que vinham da União Soviética, eram o maior problema, né? Porque eles acreditavam que a ditadura do proletário não poderia chegar ali no Irã. Então você tinha uma perseguição sempre a opositores, principalmente do lado da esquerda, do lado marxista aí. Então o Shah, o Reza Pahlavi, ele perseguia todo mundo basicamente. Mas ao mesmo tempo, como eu falei para vocês que eles dependem de outros países também, né? Ele não pode fechar a porta, porque senão o Irã vai morrer de fome, a população vai morrer de fome. E era muito o que estava acontecendo em alguns pedaços, algumas partes do Irã. Ele vai propor ali no Irã o que a gente vai chamar de Revolução Branca, que vocês podem identificar como ocidentalização do mundo islâmico. O que é isso? O Irã, ele, apesar de ser uma censura, essa monarquia autocrática que não pode ser questionada, ele precisa ter algum tipo de relação fora ali do seu mundo islâmico. Então, o Irã começa a ter o Shah começa a abrir as portas de alguma maneira para alguns países ocidentais, entre eles ali os Estados Unidos, a Inglaterra, que começam a ver, né, o Shah como um aliado nesse momento, tá? Então essa ocidentalização seria trazer música, teatro, universidades para o Irã, lembrando que sempre tem um empecilho da censura, tá, para tudo. Mas ele precisa ocidentalizar para abrir as portas para poder salvar o Irã economicamente. Como eu falei para vocês, geograficamente o Irã ele é desfavorável ali no contexto do Oriente Médio, tá? E aí que mora um dos maiores problemas que o Shah vai enfrentar. Porque existe, né, dentro do Islã, existe aquela separação que eu já falei para vocês, eu vou deixar aqui na descrição card, em algum desses pontos aqui, eu vou deixar aqui para vocês, que existe aquela divisão dentro do mundo islâmico entre xiitas e sunitas, né, que eu já falei para vocês aqui então nessa aula, foi uma das primeiras do canal, assim, né, que os xiitas eles são um pouco mais radicais do que os sunitas, apesar de ser a maioria no mundo islâmico, né, a maioria quase esmagadora, no Irã você tinha muitos xiitas. E os xiitas são aqueles que acreditam que os que devem continuar com o Islã, né, que devem continuar propagando o Islã, seriam descendentes diretos de Maomé. E aí eles são contra esse tipo de coisa que está acontecendo no Irã. Os xiitas eles são contra essa ocidentalização do mundo islâmico, porque eles acham que o Islã deve se fechar para ele mesmo em vez de tentar abrir, né, fazer essa revolução branca. E aí que vai começar, a gente já tem um suporte inicial para começar esse processo de transformação. Então, a gente vai ter uma população que vai passar a apoiar um cara importante no Irã, que é o Ayatollah Khomeini. Peraí, vamos ver aqui o que é Ayatollah, porque o Irã tem essa característica bem peculiar que é o Ayatollah, desculpem. Ayatollah especificamente significa sinais de Alá. É como se fosse o cara que vai colocar, né, que ele é um representante do mundo xiita, do Islã xiita, que vai colocar as ideias de Alá, né? Ele vai tentar representar Alá através da Sharia, né, da lei islâmica, dentro de um determinado país, dentro de um determinado califado, como vocês quiserem chamar. Então, o Ayatollah seria um líder religioso e político também, né, que se coloca como representante de Alá, que vai tentar questionar aí nesse caso, né, as ideias do Shah, né, do Reza Pahlavi. Então o primeiro Ayatollah e o Ayatollah Khomeini, ele vai tentar questionar e ele vai ter um grande apoio popular, que eles querem que o Irã se feche, né, pare de passar por esse processo de ocidentalização, certo, gente? E eles acreditam que mudando o sistema, colocando o Ayatollah no poder,
acaba que o Irã ele vai conseguir de fato, inclusive, destruir qualquer tipo de influência comunista ou marxista, né? Que eles viam isso como um grande problema ali no Irã. Então ele falava assim, se a gente mudar de sistema, a gente consegue se opor melhor aí aos comunistas aí durante esse processo de Guerra Fria. Só que é lógico que o Shah, o Reza Pahlavi, ele não vai aceitar esse tipo de oposição e ele vai colocar as suas tropas. Lembra que ele é um cara também extremamente agressivo, né? Ele vai colocar as suas tropas, o exército iraniano, para poder reprimir qualquer tipo de manifestação contrária a ele. Então é aí que a gente vai ter um evento sangrento no Irã que a gente vai chamar de Sexta-feira Negra, onde parte dessa população ela vai se opor, vai estar ligada aos ideais do Ayatollah, vai se opor ao Reza Pahlavi, ao Shah, e ele vai mandar o exército reprimir toda a população. A gente vai ter aí um total mais ou menos aí de 90 mortos, né, nesse processo aí que a gente chama de Sexta-feira Negra. Mas na história a gente sabe que isso tudo, na verdade, ajuda, apesar do número de mortos aí dos opositores, isso ajuda a esquentar a panela no processo revolucionário. Porque a população iraniana não gostou disso, não aceitou. E a população iraniana, a maioria, estava bem fiel ao Ayatollah Khomeini. E aí, a partir disso, a gente costuma dizer que essa Sexta-feira Negra, apesar da repressão, né, ocorrida ali por parte do Shah, essa Sexta-feira Negra é, na verdade, o princípio do fim dessa monarquia autocrática do Shah Reza Pahlavi. Por quê? As ruas de Teherã, a capital do Irã, começaram a ser ocupadas por manifestantes e a gente vai ter aí cerca de 2 milhões de pessoas protestando contra o Shah. E começa um processo sangrento, violento, que é o que a gente agora, enfim, vai chamar ali em 1979 de Revolução Iraniana. Existe uma pressão popular muito grande, né, que vai ter como o grande cabeça esse Ayatollah, que eu falei para vocês que é o Ayatollah Khomeini, e acaba que o Shah, o Reza Pahlavi, ele acaba se refugiando, ele foge do Irã. Ele até tentou deixar um ministro no poder para tentar fazer uma articulação, mas não deu muito certo. E aí, a partir de um processo de apoio, o Ayatollah ele se torna o grande líder político do Irã. O primeiro grande líder político, o Ayatollah do Irã, vai ser aí o Khomeini, certo? Está feita a Revolução Iraniana. Mas a gente precisa saber o que muda daqui para frente, já que eles são xiitas e eles são bem fechados em relação ao mundo ocidental. Porque o Reza Pahlavi ele era um cara que censurava, opressor também, mas que tinha aí essa proposta da Revolução Branca. Agora, eles não querem isso, né? Então, o que vai acontecer daqui para frente? A primeira coisa, eu vou falar no conceito político para vocês. O Irã, ele deixa de ser uma monarquia e se torna uma república teocrática. O que é uma república teocrática? Em 1979, o Irã se tornou república, sim, mas é um conceito um pouco diferente do que a gente tem aqui. O Ayatollah, ele continua como a principal presença política e é teocrática. Como eu falei para vocês, Ayatollah significa sinais de Alá. E o Irã tem sim um presidente, né? E o Irã tem sim um presidente, né, eleito popularmente, mas ele está abaixo, tá? Ele está abaixo do Ayatollah. Também tem uma Assembleia Legislativa, né, que é unicameral, só tem uma Câmara, diferente do Brasil, seria deputados e senadores, mas a palavra final é do Ayatollah, certo? Então, o Irã se tornou uma república teocrática, porque o Ayatollah é o representante da Sharia, das leis do Islã, certo? Que está acima. Então, se vocês olharem qualquer coisa aí na TV, aparecer qualquer tipo de reportagem, vocês vão perceber que tem o presidente e tem o Ayatollah, que não é só o líder religioso, ele é político também, tá? É uma república, mas que tem tudo isso. Agora, quais serão as atitudes aí que o Irã vai tomar? O que eles vão fazer, né? Que vai ser importante. Como eu falei para vocês, eles querem se fechar nesse sentido, a partir da Revolução, para o mundo ocidental. Então, muitas coisas foram proibidas dessa ocidentalização. Então, foi proibido maquiagem, foi proibido também ali no Irã jogos de azar, por exemplo, que eles acreditam que isso é ocidentalização. Teatros, cinema, jogos em geral. O Irã também proibiu qualquer tipo de coisa que poderia corromper a juventude iraniana nesse sentido. Vocês percebem que, inclusive, a gente viu aí, se você está acompanhando isso agora, eu estou gravando em 2018, vai que você está lá em 2099.
que o Irã passou aí pela Copa de 2018, as mulheres elas acabaram indo nos estádios, que foi considerado uma grande revolução, mas dentro do Irã as mulheres não podem frequentar os estádios de futebol. Na Rússia elas foram, estavam proibidas, mas foram, né, conseguiram essa conquista, mas dentro do país ainda não, porque eles são contra essa ocidentalização, tá? Agora, então esse é um processo bem conturbado que acontece no Irã. O véu das mulheres, né? As mulheres passam a utilização vai ser obrigatória, música também vai ser proibido, muitas coisas, né? E também foram definidos aí castigos corporais obrigatórios, caso você burle alguma exigência da Sharia, né, que é a lei islâmica. Então, por exemplo, sexo antes do casamento, castigo corporal, adultério, castigo corporal, roubo, castigo corporal. Então, assim, esse é um mundo um pouco mais fechado que o Irã está levando. É um pouco diferente de outros países islâmicos que não necessariamente têm aí o Ayatollah. O Ayatollah, ele coloca a religião acima da política, vocês percebem? Porque ele está usando a lei, na verdade, que é islâmica. Então esse é o processo de revolução islâmica, que a gente pode chamar de revolução iraniana. É o Irã se fechando para o mundo ocidental, não significa que antes era perfeito, mas agora ele está tendo uma outra proposta. Tá? Que vai ter nesse processo todo o apoio do povo. Então, de uma monarquia autocrática do Shah Reza Pahlavi, a gente passa para uma república teocrática, né? Uma república que primeiro vem a ideia de Alá, que aí é na presença do Ayatollah, ok? Gente, vamos fazer uma questão. Caiu no Enem, virei aqui para pegar, lógico que vocês sabem disso, caiu no Enem 2016 essa questão, faço questão de fazer com vocês, né? Então tá aqui. É uma pequena charge, vamos ver que eu estou enxergando muito mal, tá? Eu sempre falo isso, né? Tem uma pequena charge escrita aqui. Essa sou eu com 10 anos de idade em 1980, aí tem a menininha ali. Depois está assim. E essa é a minha classe, como estou sentada no canto esquerdo, não dá para me ver na foto. Da esquerda para a direita, aí ela fala das amiguinhas dela, tá? Eu não estou conseguindo enxergar o nome das amiguinhas aqui, mas tudo bem, não tem importância. Aí ela fala depois, ela lembra de algo que aconteceu um ano antes do que ela está vivendo ali. Em 1979, aconteceu uma revolução que depois foi chamada de Revolução Islâmica. E aí ela fala depois, então veio 1980, o primeiro ano em que o véu se tornou obrigatório nas escolas. Ela falou então que em 1979 teve a Revolução Islâmica ou iraniana e o véu se tornou obrigatório. A memória recuperada pela autora apresenta a relação entre alternativa A, conflito trabalhista e engajamento sindical. B, organização familiar e proteção à infância. C, centralização econômica e pregação religiosa. D, estrutura educacional e desigualdade de renda. E E, transformação política e modificação de costumes. Para pensar, pausa o vídeo. Alternativa certa, alternativa E, transformação política e modificação de costumes. Todas as outras alternativas, gente, olha só, conflito trabalhista não é uma questão da Revolução Islâmica, é uma questão de costume que se transformou, tá? A alternativa D fala de proteção à infância, não é isso que está em questionamento na Revolução Islâmica. A alternativa C fala de pregação religiosa e centralização econômica, também não é o questionamento. E a D fala de desigualdade de renda, por exemplo. Ó, a alternativa E está certo porque transformação política. Nós saímos da monarquia, lembra, autocrática, por uma república teocrática do Ayatollah, certo? E modificação de costumes, porque várias coisas passaram a ser proibidas. Agora eles estão seguindo a Sharia, a lei islâmica, né? Proibição de jogos, contra essa ocidentalização. E agora a obrigatoriedade da utilização do véu para as mulheres. Vocês estão percebendo? Então é isso que está acontecendo na Revolução Iraniana. É isso que vocês precisam ficar de olho, que vocês precisam ficar sabendo. Gente, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido esse processo da Revolução Islâmica. Deixe aí nos comentários, não deixe de curtir para ajudar o canal, não deixe de compartilhar, porque assim a gente vai crescendo cada vez mais, eu vou podendo sempre fazer mais vídeos aqui, ficar mais ainda por conta do canal para vocês, ok? Eu vou ficando por aqui, foi um grande prazer, beijo, fui!